a gente vai entender aqui na nossa próxima palestra, aqui no palco, vamos entender como alcançar alta performance na indústria de elastômeros, combinando eficiência operacional com tecnologias da indústria 4.0. O nosso próximo palestrante vai mostrar aqui uns caminhos para maximizar margens sem comprometer a qualidade. Nós vamos receber aqui no nosso palco o presidente da Câmara Setorial de Fabricantes de Vedações, da ABIMAQ, o Eduardo Scarpelli. Eduardo, seja muito bem-vindo. Muito bom contar com a sua presença aqui na nossa programação. Fique à vontade, o palco é seu. Estou aqui com o microfone, estão me ouvindo bem? Todos aí? Excelente. Bom, vamos lá, muito prazer, eu sou o Eduardo Scarpelli. Hoje eu trabalho na Eagle Burkman do Brasil e assumo a cadeira também de presidência da Câmara Setorial de Vedações da ABIMAQ. Eu sei aquilo que todos vocês estão pensando, imaginando que o Eduardo vai falar aqui hoje, mas eu comecei a minha carreira desde a linha de produção, preparando toda a parte de máquinas, de processos e etc. E hoje eu assumo não só a presidência da ABIMAQ, mas também a Eagle Burkman, principalmente com números, resultados, desenvolvimentos e tudo aquilo que se diz respeito à estratégia comercial e produção. Ok? Então, o que hoje nós vamos explorar aqui? Nós vamos navegar hoje, bem rapidamente, nos principais assuntos, né? O cenário que hoje nós já conhecemos, onde a margem ela se perde sem ser vista, e os pilares de alta performance. E a indústria 4.0 e a IA aplicada. E por último, a mensagem final com 3 ações práticas para que a gente possa colocar isso na segunda-feira. O cenário que todos nós já conhecemos hoje, e não é nenhuma novidade para ninguém, principalmente relacionado a custos. Custos hoje é um grande desafio, né? As matérias-primas hoje cada vez mais caras, a energia subindo absurdamente, logística, principalmente por conta da guerra, né? E mão de obra cada vez mais escassa e principalmente com um grande desafio. Então os custos hoje eles são cada vez mais altos e a gente não consegue controlar. Infelizmente existem custos que a gente controla, mas custo de matéria-prima, de importação, logística e etc. a gente não consegue controlar, né? Consequentemente, a margem está cada vez mais apertada, espremida. Clientes pressionando com preço, concorrência global acirrada, e isso aqui ela fica quase com um efeito tesoura, né? Cortante. Quando eu tenho o meu custo aqui abrindo, a minha margem fechando e cortando tudo, né? Eu tenho outro fator muito importante que é cada vez mais aumentando a complexidade de produtos. Os mais variantes, cada vez mais lotes menores, produzindo peças mais estratégicas, né? E processos menos previsíveis. Isso tudo nos gera uma pergunta, né? E uma grande narrativa. Concorrência global exige mais do que o preço baixo. Exige operações previsíveis, eficientes e com margem protegida. E a pergunta não é se a gente vai sentir essa pressão, porque essa pressão a gente já está sentindo hoje em dia, principalmente se tratando com produtos chineses e principalmente trabalhando com até os nossos amigos falando aqui de lei tributária, né? Então hoje nós já estamos sofrendo essa pressão. E agora tem ainda também a lei trabalhista, né, de 6x1. Olha onde nós vamos parar. Mas a pergunta é, você tem sistema para resistir a ela?
Qual é o que hoje nosso sistema, nossas estratégias faz com que a gente resiste a essa pressão? E é aqui que nós vamos começar então. A margem, ela se perde sem ser vista. Aonde que ela se perde? Quais são os 4 ladrões silenciosos hoje da margem? O primeiro deles é o scrap e o retrabalho invisível. Quem aqui monitora o quanto está de gasto hoje no scrap e principalmente no retrabalho invisível? Então isso é de suma importância a gente ter esses dados para que a gente possa saber o que nós vamos fazer ou trabalhar. Isso corrói a margem sem aparecer nos relatórios tradicionais, infelizmente. O segundo deles são paradas não planejadas. E até no natural, normal hoje no Brasil, infelizmente, nós não planejamos as nossas paradas. É uma correria absurda. Faz com que a gente cada vez mais trabalhe e menos se programe para fazer uma parada planejada. Cada hora a parada de um custo financeiro calculável, né? Precisa ser calculada isso. Precisa ser muito bem calculada. E isso daí pode ser evitável. Né? E decisões tardias e reativas. O que eu quero dizer com decisões tardias e reativas aqui? Os indicadores eles chegam atrasados. E aí a correção sai cara. Quando um programador da produção tem uma planilha, o gerente tem outra, o cara do comercial tem outra, e os dados não se conversam. E é um fator muito importante nas indústrias, que quando isso ocorre, as decisões tardias já passou, a peça já foi entregue, o cliente já foi satisfeito, agora a vida que segue, vamos para o próximo. É verdade ou é mentira? Infelizmente, né? Isso acaba sendo uma cultura dentro da nossa empresa. E os dados fragmentados em planilhas, né? Aquilo que eu falei, as versões conflitantes entre o coordenador da produção, o gerente e etc. Não se conversa. Então um tem um dado, uma informação, o outro tem outra. E quando a gente não tem os dados muito bem claros, passa a ser achômetro. Passa a ser uma pesquisa de cultura e clima. Passa a ser algo que a gente passa desapercebido. Mas os dados têm que ser concretos. A melhor métrica que revela tudo isso é o OEE, Overall Equipment Effectiveness, que ela significa disponibilidade com performance e qualidade. Cada ponto percentual do OEE perdido, ela representa receita e margem que nunca aparece no relatório. Isso é muito importante e dimensiona como está hoje a minha linha de produção. Consumo energético por lote. Qual de vocês aqui teve a pesquisa de saber, de monitorar a energia gasta por quilograma produzida? Isso identifica desperdícios que se acumulam silenciosamente e destrói margem ao longo do tempo. Por quê? As grandes paradas a gente já sabe, mas as pequenas paradas invisíveis é o que corrói a margem. E principalmente nas energias. Indústria de borracha, para fazer toda a parte de transformação da borracha, a máquina parada ela já está gerando energia. Isso é muito sério. É um risco. E é uma performance que ela vai corroendo a tua margem. Agora os 3 pilares que da alta performance industrial. O primeiro pilar aqui que nós poderíamos colocar é a padronização. O que eu quero dizer com a padronização? Um portfólio de produtos enxutos. Aqui, ao invés de cada vez mais termos um portfólio de produtos muito extenso, a gente avalia os portfólios de produto com uma tecnologia, com contato com o cliente e principalmente com a engenharia, para que o setup seja reduzido. E principalmente o capital de giro livre. Então, quando eu enxugo o meu portfólio de produtos, eu tenho um ganho significativo na minha linha de produtos e produção. O segundo pilar é a governança comercial. O pricing disciplinado.
Tudo aquilo que é processo, o processo ele existe para que eu saiba o que fazer e como fazer. Mas a governança, ela vai não deixar eu fazer errado. Ela vai me limitar a fazer aquilo que eu não deva fazer dentro do meu processo. Muitas empresas hoje, principalmente a parte comercial, dos meus 30 anos de experiência, dos 30 hoje, tenho 20, no mínimo quase 20 anos com experiência comercial, o pricing disciplinado é um grande vilão. Tá? Contratos inteligentes é um pilar muito importante. Por quê? O grande fator margem, ele está na eficiência de contratos que eu tenho na minha empresa. Significa margem. O maior volume, se eu não avaliar a margem dele, não é uma grande oportunidade para a minha empresa. Pode ser um grande vilão para o meu processo e, consequentemente, para a minha margem. E um processo de cotação ágil. Cotação ágil ele significa rapidez na resposta para o meu cliente. O terceiro pilar é a tecnologia prática. Uma automação útil, com dados em tempo real e IA aplicada. Você se recorda aquilo que eu comentei sobre os dados, de cada um ter um dado específico, a planilha específica. Quando eu tenho uma IA, uma automação dentro do meu processo, eu vou restringir a utilização de dados que podem se confrontar. Tendo esses três pilares, eu tenho uma margem protegida e um crescimento sustentável no meu processo, na minha produção. Vamos falar um pouco do primeiro pilar? Padronização como alavanca de lucro. O grande problema hoje que todas as empresas que nós enfrentamos, que é o que eu comentei no primeiro pilar, é o portfólio extenso com itens de baixíssimo giro. Imagina você ter um produto de borracha que no volume dele não é tão representativo. E você precisa parar toda a tua produção para você fabricar aquele produto e entregar aquilo para o teu cliente. Qual é a margem que está sendo aplicada ali? O que está sendo... Você está considerando perdas de setup, as margens, tudo muito bem dimensionadas? O custo de setup é elevado por falta dos itens padrão. E o capital de giro mobilizado em estoque sem saída. É um grande risco. Eu desenvolvo um item especial, deixo ele em estoque ali e não tem saída. Olha o meu capital aqui sendo empregado num estoque que a gente não sabe o que vai acontecer com ele. E quanto tempo ele vai entrar para poder você ter o giro. O risco de cair num obsoleto é muito grande. Né? Os lotes menores eles exigem mais flexibilidade. Sem padrão, isso vira um caos dentro da minha produção. Né? A grande virada, o que nós devemos fazer com esse problema hoje, é mapear e eliminar variações desnecessárias. Tanto na Sabó, empresa que eu trabalhei, quanto na Freudenberg, o que nós fizemos foi a análise de quais itens realmente ele tem um giro alto, mas a margem ela compensa. Então, quando a gente avalia os 20% dos itens que geram 80% da margem, nós estamos sendo rentáveis. Quando eu tenho essa inversão por um cliente que ele é um grande amigo e eu preciso atender ele porque ele é meu amigo, eu estou correndo um sério risco de perder margem e principalmente o meu número ficar no vermelho. Então, cliente que é amigo e que eu praticamente dou a peça com o cheque junto, é um CNPJ. Não esqueçam disso. Então, o que nós devemos fazer? Criar famílias de produto padrão. Então, a gente escala na compra, agilidade na produção, no setup, tudo que é de maravilhoso. Então, quando isso não ocorre, ou quando, infelizmente, os produtos especiais eles são inevitáveis, eu preciso criar algumas estratégias dentro da minha linha de produção, para que no meu processo
eu tenha um foco estratégico voltado para alto volume e tornar os meus produtos que são especiais em linha standard, linha padrão. Nós devemos usar os dados de giro e margem juntos, né? Não apenas o volume de vendas. Corre um sério risco de eu olhar só o volume das minhas vendas, mas eu não olhar o giro desse produto e a margem junto com ele. E a gente precisa envolver o cliente na simplificação do produto. Ele também ganha com a previsibilidade e prazo, né? Então, quando a gente envolve o cliente em todo esse processo, a gente ganha e principalmente ele ganha também. Prazo de entrega, né, com tudo aquilo que a gente pode acarretar de benefício para nós e para eles. Uma reflexão muito rápida aqui. O resultado prático é uma redução de lead time que a gente alcança aqui. E a liberação de capital de giro e melhoria direta de margem operacional. Pilar 2, a governança comercial que protege a margem. Um dos tópicos mais importantes quando a gente coloca em governança comercial seria uma cotação, um sistema de cotação inteligente. Sistema de cotação, todos nós aqui podemos ter. Produto, custo variável, me gera margem e etc. Só que quantos de nós aqui temos a certeza de que a cotação que a gente está sendo aplicada para o cliente, ela não está tendo desvio de margem, sem que a gente saiba. Esse é o grande vilão. Então, a gente tem uma parametrização de preços por segmento e canal. Eu identifico quais são os segmentos e canais importantes e eu parametrizo a minha margem para isso aí. Qualquer variação vai ser muito nula. Isso é governança comercial e principalmente de preços. Aprovação automática dentro da faixa de margem. Eliminação de cotações manuais e repetidas. Cotação manual, sistema manual de cotação é muito complexo. E ele pode demandar um tempo que você, o cliente, não tem tempo para poder esperar para você poder responder para ele. E é o tempo de resposta como vantagem competitiva. Contratos com lógica de margem. Que nós precisamos nos ater muito forte. Principalmente porque aquilo que representa contrato não representa muitas vezes eficiência no meu preço e na minha produção. Então o contrato ele é bom quando ele é dos dois lados. E é uma via de mão dupla. Tanto para o meu cliente quanto para a minha produção. E aí aquela pressão de custos lá, ela vai refletir principalmente no contrato. E um contrato muito mal elaborado é um risco muito grande que a gente pode morrer com isso dentro da nossa produção. E isso precisa ter uma governança de comercial muito bem aplicada para que a produção não sofra com isso. O que ela coloca no contrato com lógica de margem? Umas cláusulas de reajuste indexadas a insumos críticos. Cada vez mais apertado. Lembra no começo que nós falamos? Nós já sofremos com isso hoje em dia. Principalmente com insumos e principalmente com a borracha. Uma grande variação. Se eu não tenho um contrato que ele me gera isso aqui, eu estou enfadado ao quê? A minha margem está cada vez mais exprimida. Volume mínimo garantindo a absorção do custo fixo. Temos que ter um volume mínimo para a produção, que é o break-even da minha produção. Revisão periódica com dados, não com intuição. Aquilo que é dado, tudo que é dado, eu consigo mensurar, eu consigo melhorar. Se eu não consigo mensurar, se eu não tenho os dados, eu não consigo ter uma melhora significativa no meu processo, no meu sistema, no meu preço ou qualquer coisa, né? E a saída negociada de clientes não rentáveis. Os clientes não rentáveis, eu sei que isso pode chocar muitos de vocês. Mas infelizmente aqueles clientes não rentáveis, eu tive momentos na minha carreira que eu tive que chegar para o cliente e falar, eu não consigo mais te fornecer isso. Porque hoje em dia, infelizmente, tem clientes que ele vai te espremer até você virar um bagaço. E ele fica com o suco, depois ele te joga fora e ele entra com outro cliente.
outro fornecedor no lugar dele. E isso é que nós devemos evitar. Por isso que quando eu tenho um contrato muito bem indexado, com as cláusulas, com lógica de margem, eu estou me protegendo, estou protegendo a minha empresa e a minha produção. Portfólio orientado a resultados. Análise de margem versus giro e estratégia por item. Tá? Descontinuação planejada não por crise, mas porque eu vou descontinuar alguns itens porque ele não me cabe mais dentro da minha margem, da minha produção. Ou eu mudo ele para um item standard, junto com o meu cliente. Os itens de maior valor agregado no centro do mix. Lembra dos 80-20? O maior valor agregado dos itens no centro do mix. E a precificação diferenciada por urgência e prazo. Então isso aqui é uma grande importância, que ela tem que ter uma diferenciação muito bem clara do que é urgente e emergente e o prazo mediante a minha linha de produção. O pilar 3, da gestão de reativa à gestão preditiva. Nós temos aqui uma gestão reativa dentro da nossa produção. São problemas tratados depois que eles ocorrem. Que é aquela questão dos dados lá atrás que nós comentamos, que cada um tem a sua planilha e aí o gestor ele manda para a diretoria, ou para vocês, ou o funcionário manda para vocês que teve um problema. Só que já passou. Né? Então a gente trata os problemas depois que ele ocorre. Eu preciso antecipar isso aí. Os indicadores chegam atrasados. As decisões baseadas numa intuição. A manutenção corretiva como padrão. E a alta dependência de operadores chaves. Né? Aqueles operadores, aqueles que são super-heróis da produção. Eles não podem, nós não podemos mais hoje nos ater e nos dar o luxo de termos profissionais super-heróis que a gente vai ter que recorrer a ele toda hora quando a minha produção parar. Né? Isso é um risco muito grande, porque ele não se dá o direito de ficar de férias ou de ficar um atestado, infelizmente. Mas a grande estratégia aqui é de sair dessa gestão reativa para uma gestão preditiva. Por que disso? Porque a gestão preditiva tem os sinais antecipados e detectados antes que aconteça. O monitoramento em tempo real das variáveis críticas. As decisões padronizadas e autônomas, por regra, e manutenção planejada. Processos resilientes. Isso aqui me dá como uma mensagem principal que as empresas que antecipam problemas não apenas economizam, elas conquistam previsibilidade e confiam no processo. Agora entramos na indústria 4.0 e a IA, a tecnologia que simplifica. Gostaria de deixar essa mensagem muito forte para vocês, que a tecnologia, ela não substitui a estratégia. Ela amplifica o que você já sabe muito bem. Você já sabe fazer ele muito bem. Tá? Automação de processos comerciais, de suma importância para a indústria 4.0 e a IA, porque ela começa a ter uma cotação padronizada, aquilo que nós comentamos lá atrás, a aprovação por faixas. Aí a análise do portfólio, ela identifica padrões de giro, sazonalidade e rentabilidade, que um olho humano não consegue. Predição de falhas e manutenção, os modelos preditivos planejam manutenções. Né? Previsão de demandas de estoque. A IA na indústria 4.0 ela consegue fazer isso muito melhor do que qualquer ser humano, muitas vezes, e gestão de dados em tempo real. Simplicidade como princípio básico na minha gestão industrial com a IA. O caminho prático para a alta performance. Qual é então o caminho prático para a alta performance? O primeiro deles é mapear, identificar os processos que impactam diretamente a margem. Então a gente começa pelo maior vazamento visível. O segundo deles é medir,
A gente implementa dados confiáveis e frequentes. Sem dado correto não há decisão correta. Não tem como ter. Terceiro é automatizar. Automatizar as áreas de maior variabilidade e risco. Reduz a dependência de pessoa e aumentar a previsibilidade. E o último é antecipar. Use análise preditiva para agir antes, não para explicar o que já aconteceu. Então eu trago para vocês aqui o caminho prático para alta performance é o MMAA. Mapear, medir, automatizar e antecipar. O resultado esperado que muda na prática é a margem estável, menos vulnerável a fatores externos, a previsibilidade operacional, que tem um melhor planejamento, negociações mais seguras, agilidade estratégica, os processos controlados eles permitem testar novos caminhos, e cultura de alta performance. Aqui nós estamos mudando a cultura da nossa empresa, tornando a cultura da nossa empresa como uma cultura de alta performance. Equipes orientadas a dados e resultados. Organização que aprende e melhora continuamente com o processo. Essa mensagem é de suma importância. Eu gostaria de deixar aqui para reflexão de vocês. Inovar não significa complicar. Significa fazer mais com menos. Com inteligência, dados e disciplina. Então, a alta performance ela é um resultado de uma decisão estratégica, consciente. Não é de sorte, não é do acaso, não é absolutamente nada disso, mas sim de método de dados, disciplina e execução. E ações para segunda-feira. A primeira delas, que eu gostaria de deixar aqui com algumas ações, é abrir o portfólio e filtrar os 20% dos itens que geram 80% da margem. O restante precisa de uma justificativa estratégica ou decisão de descontinuação. Segundo, calcular o custo de 1 hora de parada não planejada na sua operação. Se você não souber esse número, o seu processo de gestão tem um ponto cego muito crítico. E o último deles, identificar uma tarefa repetitiva no processo comercial para automatizar. Começa pequeno, simplifique um ponto, expanda, medir, expandir e esse é o caminho. Agradeço o convite, à disposição de todos vocês e me coloco também à disposição para dúvidas, comentários. Muito obrigada, Eduardo. Muito bom receber você aqui. Muito obrigada mesmo.